recebendo aqui o gerente de Relações Internacionais do Comércio Exterior da FIEGS, o Luciano D'Andrea, para bater um papo comigo a respeito desse assunto. Ontem, Luciano, eu falei com Antônio da Luz para saber um pouco a repercussão junto à Farsul e outros parceiros comerciais. Falei agora com o presidente da FUBRA. Também, o presidente da FUBRA estão muito preocupados. O Rio Grande do Sul tem uma exportação aí de tabaco, da produção de tabaco, 7 ou 8% é exportado para os Estados Unidos. São 39 mil toneladas, 252 milhões de dólares para lá. E é muito legal essa conversa com vocês aí, contigo, Luciano, justamente para tentar entender como a Fierg está recebendo essas informações também dos seus associados e como você também, como diretor dessa área de relações exterior da Fierg, estão pensando como haverá a reação dos fornecedores daqui para lá e também de gente que importa mercadorias e máquinas e implementos lá dos Estados Unidos. Muito bom dia, Luciano. Como é que está? Bom dia. Muito obrigado aí pelo convite para poder conversar sobre esse assunto, né, da manchete aí do Brasil, né, que casualmente é essa repercussão que está dando esse tarifaço do Trump. Nos pegou de surpresa, né, pegou todo o setor econômico, o setor político também de surpresa. E agora estamos aí todos vendo como contornar essa situação, que não é fácil, ela é complexa, né, porque envolve uma série de variáveis e informações. Mas do ponto de vista aí da FIEGS, conforme tu mencionaste aí na abertura, a gente obviamente está bastante preocupado, né, porque os Estados Unidos é o segundo destino das exportações gaúchas, né, depois da China, e sobretudo de produtos da indústria de transformação, né, de produtos manufaturados. Ao contrário da China, por exemplo, que compra produtos mais básicos, né, commodities. Então, preocupa mais para a indústria, né, essa crise aí com os Estados Unidos, crise atual, porque nós temos diversos setores afetados, né, uns menos afetados, outros afetados de forma intermediária e alguns altamente afetados, que são aqueles que têm um percentual da sua exportação mais dedicada, né, do total das exportações mundiais, mais dedicada aos Estados Unidos. Então, e quando tu fala em produto elaborado, que é manufaturado, é mais gente envolvida no processo, né? Exatamente. O impacto de gente é muito maior, né, do que commodity, né? Exatamente. A gente estima aí que 145 mil empregos, assim, na verdade, da indústria total de transformação, né, os setores que exportam para os Estados Unidos tem 145 mil pessoas empregadas, né? Nas empresas que exportam para os Estados Unidos, né? Logicamente que se a gente fosse fazer uma avaliação, né, qual o risco dos empregos, não é nessa totalidade, mas é o público que envolve, né, e são uma mão de obra qualificada, né, porque se trata da indústria, então realmente nesse sentido também social, de empregabilidade, é bastante preocupante, né? Então a gente espera, né, que essa medida ela seja revogada ou seja negociada, mas preocupa, né, o 1º de agosto está logo ali, e então temos algumas semanas aí o governo federal e a diplomacia brasileira para negociar aí qualquer tipo de acordo, né? Tu veja, hoje ele lançou mesmo uma tarifa de 35% para o Canadá, né? Pois é. Então veja que não tem muitas vezes, né, muito nexo, assim, né, é uma imprevisibilidade muito grande, e isso também, né, para o empresário é muito preocupante, né, não só nesse fator, mas qualquer fator que gera, como a pandemia, como as enchentes, né, gera falta de previsibilidade, né, isso é um dos fatores assim, que mais custoso para o empresário brasileiro e gaúcho, né. Eu queria Eu queria ver contigo o seguinte, por exemplo, eu tenho um embarque de calçados aí de Novo Hamburgo para os Estados Unidos, só que esse embarque, a mercadoria já foi feita, já está em processo de embarque de container. Essa mercadoria vai sair em julho aqui de Novo Hamburgo, vai passar aqui pelo Porto Rio Grande, embarca, mas chega lá dia 20 de agosto, 10 de agosto. Como é que funciona esse tipo de assunto, por exemplo, que tem um preço negociado, tem um custo já negociado, o importador que é americano tem interesse na mercadoria e no meio disso aí tem o início de uma tarifação. Isso é uma pergunta que eu também não sei. O imposto a partir de notas fiscais emitidas a partir de 1º de agosto ou mercadorias em trânsito também teriam sob essa taxa aí?
Se a gente olhar para o passado, né, que o Trump também já aplicou isso para outros países, né, então estava valendo, né, a data do conhecimento de embarque, né, que é prévio à data de entrada em vigor da nova legislação. Só que neste caso específico agora, a gente justamente está vendo isso, não saiu ainda, a gente não tem a instrução normativa, porque este é o documento oficial, né, que vai regrar este momento, porque daqui a pouquinho nessa instrução normativa ele pode dizer que é a nota fiscal, pode dizer que é a data de chegada, então, mas se a gente se olhar para trás, exportadores valia a data do embarque, entendi, né? Entendi. Agora, o que está acontecendo justamente nessa pergunta aí, neste momento, aqueles setores como este que tu mencionaste, couro também, eles estão negociando com seus importadores, uns importadores estão dizendo para tudo, né? Eu estava vendo agora uma reportagem, antes de chegar aqui na Fiegs, né? Tem vários contêineres de peixe que o importador pediu para segurar, tu imagina, né? Perecíveis. Pois lógico, armazenados, mas vão ter que dar um destino para isso. Então, tu tem várias situações, inclusive de ordem negocial, exportador e importador. O próprio importador, que também é parte afetada, né, nessas decisões, está preocupado e está tomando suas decisões também. Então, às vezes ele coopera, não, olha, pode mandar, né, enfim, e o que está acontecendo também agora é um movimento que as pessoas estão mandando por avião, para poder chegar antes, né? Foi o que aconteceu acho que foi os iPhone que fizeram, né, botaram e carregaram 3 aviões de iPhone para chegar. Mas eu queria perguntar o seguinte, esse anúncio do Trump faz 2 dias e pouco isso. A Fiegs tem esse departamento do comércio exterior que é muito legal, assim, vocês são... É um referencial, assim, que eu vejo, né, para as empresas gaúchas. Por exemplo, o pessoal tem se manifestado... Tu tem, por exemplo, na Fiegs, qual é os setores que mais exporta para os Estados Unidos? Vocês têm isso linkado, traçado? Claro. Qual é os produtos hoje que o Rio Grande do Sul tem colocando bastante nos Estados Unidos? Que tu vê assim, Luciano, que seria os problemas maiores, assim, eu estou falando de tamanho, não em significado, né? Claro. Os principais setores hoje que o Rio Grande do Sul exporta para os Estados Unidos é tabaco, armas, calçados, celulose, né, papel, veículos e autopeças, máquinas e aparelhos elétricos, por exemplo, transformadores aqui da nossa região metropolitana, esses grandes transformadores, né? Ali de São Leopoldo, acho que tem uma grande ali, né? Canoas, São Leopoldo, bens de capital a gente exporta. Então, veja, são todos produtos manufaturados, assim, né? Madeiras, por exemplo, hoje toda a construção civil, eu morei 5 anos nos Estados Unidos e eu lembro que eu trabalhei lá, né, na época de pedreiro, durante a minha faculdade, daqueles picos, né, que a gente faz, estudando lá, com bolsa, com poucos recursos. E as casas, bom, vocês veem esses programas de arquitetura aí, internacional, dos Estados Unidos, é tudo drywall e madeira, né? Então, aquela madeira do meio, o Brasil fornece muito aquilo, e o Rio Grande do Sul é um dos... E madeira, casualmente, é um setor altamente dependente dos Estados Unidos, tanto em percentual, em torno de 30% do setor, né, de tudo que ele exporta para o mundo vai para os Estados Unidos, mas mais ainda em faturamento, né? Hoje, mais de 11% do faturamento do segmento é dependente dos Estados Unidos. Então, veja que nesse caso, sim, temos um vínculo, inclusive, com empregabilidade. Eu não sabia que o Rio Grande do Sul tinha exportação de madeira para casa. É Pinos que manda? O que é? Isso mesmo, é Pinos, madeira serrada. Enfim, tem aí nós temos aí o Sindicato da Indústria da Madeira em Caxias do Sul e outras regiões, que é muito forte. Então, as empresas têm uma dependência, algumas delas, assim, mais de 50% do negócio é com os Estados Unidos. Na área de couro, nós temos empresas com mais de 90%, né? Ainda mais com essas mudanças que teve agora com a China e tal, o pessoal, o que nós estamos agora pensando, quais mercados nós iremos buscar, né? Além dos Estados Unidos, que nos botou essa barreira, antes desta barreira, que teve movimentos com a China já no passado e tal, o Brasil foi para os Estados Unidos, né? Em alguns lá, e agora toma essa surpresa também. Então, e o Luciano, né? E a exportação é uma coisa de longo tempo, né? Até tu ganhar confiança do comprador, mandar amostra, testar produto, isso leva 1 ano, 2 anos, né? Não é uma coisa rápida de fazer isso.
Agora, uma fábrica que daqui a pouco tem que suspender embarque, com o produto já comprado, matéria-prima já sendo manufaturada, isso é um transtorno gigante, né? Então, interessante, é que assim, a nossa região aqui, como não é uma região aqui, nossa Costa Doce, ela é uma região, assim, de fábrica, a não ser fábrica de arroz, nós temos móveis que exportam, mas não para os Estados Unidos, estou falando só para os Estados Unidos, né? Tu acaba diretamente com o processo fabril, não muito direto aqui na nossa região. Mas aí, quando nós iniciamos a conversa hoje de manhã, eu perguntei para o presidente da FUBRA e já percebi que a nossa região, grande parte dela afetada pelo tabaco, 7 ou 8%, que eu anotei, é significativo, é muito, 39 mil toneladas de tabaco exportado para os Estados Unidos. Aí isso impacta na região, né? Aí tu começa a perceber o que impacta e o que não impacta aqui, né? A madeira, por exemplo, né? O tabaco, em termos de valor, é o principal produto exportado para os Estados Unidos, 270 milhões, tá? Em valor. 270. Agora, em dependência é menor, tá? Ou seja, até porque ele exporta para a China, exporta para outros países, né? Sim. Então, ele depende 9%, vamos dizer assim, do tudo que ele exporta. Ele exporta 2,7 bi, né, ao ano. Então, uma exportação gigantesca. Dos 2,7 bilhões, né, 270 milhões vão para os Estados Unidos. Então, a relatividade, ela é importante, lógico, né? Claro. É quase 10%. E a gente fez aí um cálculo que se a gente pegasse todas as empresas, né, como eu falei antes, que tem uma dependência dos Estados Unidos nas exportações de 10% para 20%, até 100% tem poucas, mas as armas, por exemplo, tem 90% de dependência americana, né? 90%. Munições, né? Então, a Tramontina tem fábricas dela que 50% vai para algumas unidades, né? Ela tem 8 unidades, uma das unidades tem mais de 50% de destino para os Estados Unidos. Então, a gente chama desses setores mais dependentes deste país. E neste caso, somando essas indústrias dependentes, acima de 10%, são 145 mil empregos que essas indústrias empregam dos 700 mil empregos que a indústria de automação tem, né? Então, 22% do emprego que está em risco, né? Como é que está a indústria calçadista? Eu me lembro, assim, que nós tínhamos muita exportação. Eu não sei, Estados Unidos é um grande importador de calçados nosso? Sim, muito, muito importante. Por exemplo, couro e calçados representa, assim, 20%, somando os dois segmentos, tá? Mas tu tem alguns produtos, por exemplo, calçados de couro, né? Este item é 50%, ou quase 50% de dependência americana, né? Então, tu tem empresas que ou produzem com marca própria, mas também sobre label, né? Sobre o design e projetos do americano, para que vá em lojas de varejo lá. Então, neste caso, e tu vê o setor de calçados de couro, só esse segmento, essa rubrica, emprega mais de 30 mil pessoas. E é uma coisa, Luciano, né? Tu conhece bem isso aí. A moda do americano no calçado é completamente diferente do europeu. Daqui a pouco tu tem material produzido, tu não tem como botar para outro país, porque aquilo é tendência americana. É commodity, né? Uma soja, um arroz, talvez tu consegue, né? Simplesmente porque é um produto básico, né? Então tem menos dessas suscetibilidades, né? Tu acredita então, que a tua região aí, nessa região da Camaquã, etc., ao redores, ela também precisa de máquinas, né? Então vamos supor que eventualmente tem uma retaliação, né? Tem algum desdobramento não desejável. Também as empresas utilizam máquinas americanas, né? Compram, então também pode encarecer. E também efeitos macroeconômicos, né? Por exemplo, o dólar já está aumentando. Né? E isso pode gerar alguns efeitos também né, de inflação ou coisas correlatas. Do setor do presidente aí, do Cláudio Bier, aí, que representa máquinas e implementos agrícolas, como é que é esse efeito para os Estados Unidos, hein? Hoje esse segmento ele é muito importante no Rio Grande do Sul, né? A gente, no caso de máquinas, implementos e tratores, é quase 60% a produção aqui no Rio Grande do Sul, então é gigante. A maioria das empresas, elas exportam para a América Latina, né, e para a África, mas temos sim alguns
partes e peças desses, principalmente da John Deere, por exemplo, que é uma empresa americana, né? Sim. Ela tem esse intra-company para alguns produtos, né, de partes e peças, principalmente na parte mais elaborada, eletrônico, produtos de maior valor agregado. Então, sem dúvida, vai haver um efeito, sim. Mas menor, assim, não é um setor como produtos de metal, né, por exemplo, armas, por exemplo, ferramentas, né? Então, tem várias empresas hoje que produzem ferramentas, manuais de jardinagem que são exportados para os Estados Unidos, né? Assim como também a indústria de minerais não metálicos, né? Aí nós estamos falando de vidro, gesso, uma série de coisas nesse sentido, e madeira, né? Esses são os setores mais expostos, né? E aqueles altamente dependentes dos Estados Unidos, né? Aí falando em termos agora de produto, praticamente, armas e munições, transformadores e conversores, calçados de couro, que eu falei, né? E tem calçados que não são de couro, né? São sintéticos. Sintéticos, mas o calçado de couro, ele tem um percentual maior, quase 50% das exportações de calçados de couro vai para os Estados Unidos. E o próprio couro, né? O americano gosta muito de couro de banco de carro, gosta muito do couro, né? Então, mas que interessante, o Luciano, bom, vocês vão ter reuniões aí com o pessoal de empresas e vocês, eu quero perguntar o seguinte, sim, para nós terminar a entrevista, que eu não quero tomar muito teu tempo, mas qual é a percepção de vocês veem? E o Cláudio Bier, por exemplo, tem um acesso muito grande, muito bom no Palácio do Planalto. Vocês têm recebido algum tipo de informação que não está vindo para a imprensa? Olha, está indo uma equipe de frente lá para tentar conversar com o pessoal lá nos Estados Unidos, não está... Porque a gente fica muito assim, o presidente Lula se manifesta, mas por trás disso tem uma série de elementos, de pessoas que são responsáveis pelas negociações, né? Claro. Essas coisas começam assim, né? Quando vem uma surpresa dessa natureza por uma carta, né? Aí começam a haver as reações, né? E lógico, a primeira reação ela é de governos, como deve ser, né? De país para país, porque são coisas que o próprio Brasil, como Estado brasileiro, em sua diplomacia, precisa entender bem, né? A fundo quais as demandas que estão por trás desta medida, né? Então, a gente está vendo várias questões e já está o governo brasileiro tem se defendido da tese de que não se trata de uma medida econômica, e sim tem outros fatores por trás. No nosso caso, nós estamos aguardando agora, porque o governo federal também está fervilhando, né? Ele criou um núcleo duro ali para trabalhar nesse assunto, e é como começa, e agora nos próximos dias começam a ter as articulações, o setor privado brasileiro e gaúcho já está, obviamente, fazendo as suas pressões devidas e começa a se estabelecer agendas, né, circunstanciais. Nós temos uma segunda-feira, agora às 16h, também com as 3 federações de indústrias do Rio Grande do Sul, com o MDIC, né, o Ministério do Desenvolvimento. Eu acho que vai ser num nível mais de secretaria, mas para que eles nos tragam, porque eles também estão tendo as informações ponto a ponto, né, numa complexidade desse tipo de medida, né, que está se tateando ainda e tem elementos ainda não percebidos, vamos saber. Deixa eu te perguntar uma coisa assim que eu acho que é importante. Vamos falar que o Brasil tome a mesma decisão de 50% sobre produtos americanos. Agora vamos falar mercadorias que vêm de lá para cá. Afeta a indústria brasileira, por exemplo, a indústria gaúcha, onde tu está, produtos importados americanos, componentes, essas coisas assim, também aqui fortemente? Olha, o Brasil tem mais a perder, né? Naturalmente, até por magnitude de economias, né? Nós estamos falando, e não só o Brasil, como qualquer outro país. Talvez só a China teria assim, uma capacidade tete-a-tete de como ela fez, né? A China... no primeiro momento, se recordarmos, ela retalhou, né? E aí dentro desse princípio da OMC, tu pode escolher, né, determinados produtos numa mesma ordem de valor, vamos dizer assim, que gerou esse prejuízo do tarifácio, e o presidente Lula, me parece que ele disse que vai aguardar agora a entrada ou não em vigor para pensar nessa estratégia. E aí ele pode escolher, e já tem se falado na imprensa, a parte farmacêutica, né, dos laboratórios, né, que é a parte dos genéricos, a parte, né,
dessas questões. Então, geralmente, os países tentam aplicar pontualmente, cirurgicamente, aquilo que incomoda mais. Mas para a indústria gaúcha, o que vem? Um dado importante para a gente poder fazer essa reflexão é que, do total das importações americanas, tá? Americanas, de tudo que os Estados Unidos compra do mundo, o Brasil representa 1,3%. Tá? Então, talvez... É pouco. Aí já dá para ver um pouco, né? Nós somos pequenos na fila. 1,3% dos Estados Unidos. Por mais que venhamos a colocar qualquer questão, né? Que talvez lá na frente... né, nós temos mais a perder. Mas o presidente Cláudio Bia falou muito bem outro dia que nós devemos olhar, nosso papel é ser mediador, né, tentar interpretar as dores da indústria, que a gente já está recebendo, né, ligações, contatos, e também aprendendo com eles como que está a coisa na ponta lá, para a gente poder, então, mediar junto ao governo e à CNI, a nossa Confederação Nacional da Indústria, e trazer as informações que são disponíveis nesse momento, né? Para poder avançar, e a nossa defesa é pela diplomacia. A gente torce que o governo federal tenha sucesso na negociação, né, e que os Estados Unidos também tenham um bom senso em relação a essa medida, que foi extraordinária. Ela foi, assim, né, algo inesperado, ainda mais para o Brasil, que tinha sido aliviado lá atrás, né? Nós estávamos até dentro da lista dos os que menos, países, como sempre fomos, né? Ô, Luciano, eu vou fazer o seguinte, eu tenho que ir para a Rede Gaúcha agora, e daqui uns dias a gente volta a conversar para ver, e essa tua experiência aí para nós foi muito legal, esse papo aqui, de ver como vai se desdobrando isso, e a próxima entrevista que eu quero falar contigo é falar o seguinte: o que o Rio Grande do Sul importa dos Estados Unidos que poderia trazer problema para a nossa indústria e comércio? Aí na próxima vez a gente fala de novo sobre isso. Perfeito, estou à disposição. Tá? Muito obrigado, amigo. Um abraço para o Paulo, Paulinho Herma, aí, meu vizinho aqui de São Lourenço. Paulo Herma, exatamente. Manda um abração para ele aí, tá?